Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é com muita alegria que estamos uma vez mais reunidos para podermos meditar no Evangelho Dominical, neste que é o quarto domingo da Quaresma. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre a imensa alegria de estar convosco e em conjunto podermos aprofundar e meditar sobre o Evangelho semanal que a Santa Igreja sempre nos oferece. Bom, então neste quarto domingo da Quaresma, que é chamado Domingo Laetare, temos um domingo que é, apesar do tempo penitencial, é um domingo de alegria. Domingo Laetare, a expressão vem do latim, digamos, da antífona da entrada da missa antiga, em que se falava de alegria, porque nós já passamos, ou estamos a meio, mais ou menos a meio da Quaresma, e por isso a Santa Igreja nos quer dar um lenitivo, assim, um bálsamo para podermos continuar esta caminhada penitencial, esta caminhada de sacrifício, de renúncia, e de maneira que, uma vez que já ultrapassamos esta metade da Quaresma, nós já estamos com os olhos postos naquilo que é o objetivo de tudo isto, que é chegarmos à Páscoa da Ressurreição purificados, né? Convertidos, lavados pelo sangue redentor de Nosso Senhor. E por isso este é o domingo da alegria. Podemos até, inclusivamente, ter algumas flores nos altares, algo que nos faça lembrar já, ou vislumbrar, melhor dizendo, a chegada, que não está já muito longe, a chegada da Páscoa da Ressurreição. Bom, mas de qualquer forma ainda é um domingo de Quaresma, não deixa de ser domingo de Quaresma. O paramento, apesar de poder ser rosa em vez do roxo, de qualquer forma, toda a liturgia apresenta conversão. E neste Evangelho em concreto, a liturgia irá falar no julgamento. E, portanto, tanto o Evangelho de hoje como, sobretudo, a primeira leitura fala-nos do julgamento de Deus. O Evangelho, concretamente, é tirado do terceiro capítulo de São João. Já na semana passada também tínhamos o Evangelho de São João, não é? Com a expulsão dos vendilhões do templo. E hoje temos a conversa noturna de Nosso Senhor com Nicodemos. Esta conversa noturna, que é praticamente todo o terceiro capítulo deste Evangelho, narra-nos a conversa, então, que este fariseu, este homem, esta autoridade de Israel, teve com Nosso Senhor. Ou seja, Nicodemos, apesar dos fariseus serem, digamos, uma casta que se opunha abertamente, né, como nós sabemos, ao Divino Redentor, ao Messias, Nicodemos era um homem justo, era um homem bom. Certamente, ele, sendo uma autoridade religiosa e falando com os outros do seu ambiente social e religioso, ele ouvia falar muito mal de Nosso Senhor. Ele ouvia muitas críticas acerca de Nosso Senhor e achava curioso. Enfim, era um homem reto. Ele, na sua justiça, na sua consciência, ele achava raro porque, pelos milagres, pela pregação, pelo que ele ouvia dizer acerca dos ensinamentos, ele via que era algo era novedoso, assim, era uma novidade e ao mesmo tempo era algo de grandioso. Tudo o que Nosso Senhor fazia era grandioso. Então como é que ele pode ser assim mau? Não pode ser. Pode ser um usurpador. Enfim, ele ouvia muitas críticas no seu ambiente acerca de Nosso Senhor. Por isso ele quis ter uma conversa noturna, não é? Às escondidas, para poder ver com os próprios olhos, para poder ouvir com os próprios ouvidos quem era Nosso Senhor, o que é que ele dizia de si mesmo, qual era o seu verdadeiro ensinamento. E ele ficará espantado, porque Nosso Senhor vai abrir o jogo, digamos assim, com ele. E vai-lhe mostrar uma série de imagens e uma série de ensinamentos acerca do Filho do Homem, ou seja, do Messias, cujo povo estava à espera, né, o povo de Israel, mas, infelizmente, esse Messias será rejeitado. Então o Evangelho de hoje começa assim. Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Moisés mandou fazer essa serpente, e então aquilo que matava acabou por dar a vida. E é o mesmo que na cruz. Aquilo que era símbolo de maldição, né? A cruz, símbolo de maldição, nós olhando para a cruz ganhamos a vida, porque vemos o Redentor lá crucificado, e por isso aquilo que era maldição, a cruz, tornou-se símbolo de salvação e de glória. Então, desta mesma forma, assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado para que todo o homem que acredita não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é por meio da cruz que nós chegamos à vida eterna.
E depois Nosso Senhor vai dizer algo de muito bonito, porque, claro, Deus quer salvar a todos os homens, quer salvar ao mundo, né? E vai dizer então Nosso Senhor que Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar, mas para que o mundo seja salvo por Ele. E quem acredita nele não é condenado. Então, nós queremos ir para o céu? Queremos. Queremos nos salvar? Queremos. Acreditemos em Nosso Senhor. Acreditar significa fazer a sua vontade, seguir os seus ensinamentos, que são os ensinamentos da Santa Igreja. Agora tem a contrapartida. Quem não quer acreditar já está condenado, é o que diz Nosso Senhor, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E agora Nosso Senhor vai dar aqui a frase, digamos que é a expressão máxima deste Evangelho. A causa da condenação é esta. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Então vejam só, quem ama a Deus, quem acredita em Nosso Senhor, tem uma luz, não é? E aceita Nosso Senhor porque aceita essa luz que é a luz de Deus. Mas quando a pessoa faz o mal, quando a pessoa tem obras más, rejeita essa luz, rejeita os mandamentos, rejeita a Santa Igreja. Vejam só, por exemplo, para entendermos bem isto, a questão da primeira leitura. A primeira leitura nós temos, é um exemplo extraordinário sobre isto, porque nós estamos no século VI a.C., em que Judá, o reino de Judá, foi destruído e todos os judeus foram deportados para a Babilónia. É o famoso exílio da Babilónia. Aliás, que é cantado hoje também no Salmo, né? Se eu me não lembrar de ti, Jerusalém, fique presa a minha língua. Ou seja, os deportados em Babilónia ficavam a recordar-se dos tempos saudosos em que viviam na sua terra. Tinham o seu templo, tinham as suas leis, tinham os seus costumes, tinham os seus hábitos religiosos e ficavam com saudades. Agora, por que foram deportados? É o que o texto hoje nos diz. Eles sabiam, estes judeus sabiam, que tinham sido deportados, tinham sido arrancados da sua própria terra. Porquê? Como consequência da sua infidelidade à lei, né? E infidelidade àquilo que os profetas tinham avisado. Ou seja, os profetas tinham dito, olha, se não se converterem, Deus mandará um castigo. E foi tal e qual. Ou seja, eles foram infiéis e Deus castigou-os. Ou seja, eles abandonaram a Deus. Não é que Deus manda o castigo, é que quando o homem abandona a Deus, pode vir qualquer coisa. Então vamos ver o que é que diz hoje o texto. Naqueles dias todos os príncipes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades, imitando os costumes abomináveis das nações pagãs. Então, eles imitavam costumes pagãos, hábitos pagãos, coisas torpes, coisas vis, coisas horrorosas, sacrifícios tremendos que eram feitos no paganismo, e eles começaram a praticar também. E profanaram o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. Então, não eram só os costumes pagãos, mas é que eles tinham profanado o próprio templo sagrado. A própria religião estava profanada. O Senhor, Deus dos seus pais, desde o princípio, enviou-lhes mensageiros, que eram os profetas, pois queria poupar o povo, mas eles escarneciam dos mensageiros de Deus. Então, os que falavam a verdade, os que avisavam, olha, virá um castigo se não se emendarem, eles eram escarnecidos. E diz o texto que desprezavam as suas palavras e riam-se dos profetas. Os profetas eram sérios. Os profetas tinham um horizonte, uma vista larga. Entendiam, se nós continuarmos a praticar o mal, vamos ser castigados. Que exagero, mas que sujeito pessimista. Temos de ter os olhos postos assim, na realidade. Temos de nos abrir para o mundo, etc. Bom, e chegou um momento, como diz aqui o texto, que deixou de haver remédio. E então, lá veio o castigo e eles foram deportados. Foi uma coisa tremenda. Agora, o que é que isto tem a ver connosco? Não é? Ou seja, Deus fez um julgamento e julgou que realmente os homens estavam infiéis. E Deus é quem julga a fidelidade ou infidelidade conforme o quê? A sua própria lei. Então nós hoje, caríssimos irmãos, estamos também numa situação em que estamos a ser ou vamos ser julgados. Porquê? Porque hoje também há muita infidelidade no mundo. Hoje em dia quer-se introduzir dentro da própria Igreja a corrupção. A corrupção, não só moral, mas, enfim,
Sobretudo a moral, porque a moral engloba qualquer aspecto económico, político, etc. A moral é, digamos, é aquilo que salga o mundo. Então hoje quer-se introduzir dentro da Igreja esta corrupção, né? E todos os princípios e máximas do mundo que é secularizado. O mundo que se afastou de Deus, né? Que põe Deus à parte e vive como se Deus não existisse, né? Este pensamento é o que infelizmente mais rege, inclusivamente a própria religião. Infelizmente. Então, até se vai exigir, por causa disso, uma mudança de moral. Porque o mundo não tem moral. O mundo é completamente imoral. O mundo é completamente avesso aos mandamentos. O mundo não gosta da castidade. O mundo não gosta da honestidade. O mundo não gosta da família, né? Pai, mãe e filhos. Não gosta. O mundo não gosta do juramento, da palavra dada. O mundo não gosta que se ama a Deus sobre todas as coisas. Não, o mundo não gosta de nada disso. Então o mundo quer que se viva como pagãos. E isso irá despertar o furor. Irá despertar o furor do Senhor. Vejam só, por exemplo, para darmos uma ideia bem concreta, eu conheço casos de, por exemplo, para não falarmos só do mundo, nós basta ver os jornais e as notícias que já nos assustamos com tanta guerra e tanto crime, tanta corrupção. Tá bom, mas até dentro da nossa igreja, catequistas, pessoas que... Há todo tipo de catequistas, desde os catequistas que são uns hereges autênticos, que só ensinam as neiras, e catequistas que ensinam o Evangelho de sempre, né? Que existem 10 mandamentos, e ensinam os 10, e não 2 mandamentos, mas os 10, etc. E ensinam o credo, então creiam em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, etc. Ora, como é que é possível que catequistas fiéis à doutrina, à sã doutrina da Santa Igreja, sejam expulsos da catequese porque ensinam coisas que assustam, coisas antiquadas, coisas retrógradas? Então os jovens dizem, os mais avançados assim, isso não se pode ensinar para as crianças, isso não se pode dizer que o inferno existe, dizer que Deus pode castigar. Está tudo, o Evangelho de hoje fala disso. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para castigar, mas se os homens praticarem más obras, né, vão se afastar da luz e por isso serão castigados, serão condenados. E então hoje em dia os fiéis catequistas, ou seja, aqueles que ensinam a verdadeira doutrina, o credo com todas as letras nos seus 12 artigos, às vezes são expulsos da catequese. Porquê? Porque ensinam coisas que assustam. Claro, porque eu só vivo uma vida má, né? E me dizem que existe um inferno. Não venha falar de coisas sérias, eu não quero pensar nisso. Nós sabemos que o mundo de hoje está voltado de costas para Deus. Não ama a luz, não ama os mandamentos. Porquê? Porque pratica obras más. Isto não sou eu que digo, é o Evangelho de hoje que nos diz isso, não é? Então, nós não podemos culpar a Deus pelos males que vão acontecendo ao mundo. Não é que, Deus está a castigar tanto o mundo porque... Não, é que os homens se afastaram de Deus. Não é? E afastando-se da luz de Deus, trazem todo tipo de desgraças. Vejam só, por exemplo, agora um exemplo bem concreto desta semana, a aprovação do aborto na França. Não foi uma simples aprovação de uma lei, não. É que na França, esta semana, no início desta semana, foi aprovada uma lei com um rigor constitucional nunca antes visto na história. Foi o primeiro país no mundo a incluir na Constituição a liberdade da mulher abortar. Ou seja, hoje ninguém pode se opor na França a um desejo de uma mulher que queira abortar, matar a sua própria criança, a criança que está no seu ventre, não nascida ainda. E ainda que um médico, por exemplo, um médico católico, venha dizer, eu por objeção de consciência não posso, por princípio, não posso praticar este aborto. Ele é obrigado, por lei, segundo a Constituição, a praticar o aborto. Quer dizer, é uma abominação, uma coisa destas. E a lei passou com unanimidade, ou seja, foi praticamente 100% de votos. Então nós vemos o quanto este amor às trevas, à morte, ao crime, à imoralidade, está a trazer o castigo de Deus. Não é? E a igreja está adormecida, porque, quer dizer, o mal não avançaria se a igreja fosse fiel, não é? Se a igreja fosse fiel à sua missão. A gente até pode pensar, mas há tantas pessoas e tantas autoridades e potentados que elogiam a igreja e elogiam personalidades da igreja. Então, mas como é que é isso? Como é que é isso?
Como é que um mundo que é oposto ao Evangelho, oposto aos mandamentos, vai elogiar? Nós temos que ter na cabeça este seguinte princípio, não é? É que o mundo nunca aplaudiria a Igreja se a Igreja não estivesse decadente, infelizmente. Ou seja, o mundo podre e o mundo decadente, elogiar a Igreja é impossível. Se a Igreja fosse um farol luzidio, fosse um lírio no meio do lodo, evidentemente que o lodo não iria elogiar o lírio. Mas, infelizmente, se o mundo vai elogiando personalidades da Igreja por aquilo que é mau, é porque, de facto, eles não estão a fazer o que deviam fazer. Não é? Porque um filho das trevas nunca vai aplaudir um filho da luz. Ele poderá aplaudir se ele estiver em fase de conversão, em fase de mudança de vida. Mas um verdadeiro, um autêntico filho das trevas nunca vai aplaudir o filho da luz. E por isso, se o filho da luz é aplaudido, se o filho da Igreja é aplaudido por um sujeito que é um criminoso, que é um bandido, que é um imoral, temos de estar com o olho aberto. Alguma coisa aqui está a acontecer. Não pode ser que um bandido vai elogiar os atos, de um filho da luz. É porque o filho da luz não é tão luminoso assim. Então nós vamos pedir, caríssimos irmãos, neste Evangelho, que nós amemos a luz. Amemos esta luz que é o Evangelho que Nosso Senhor nos trouxe e que nos compreendamos que se nos convertermos, se voltarmos para a luz, tudo o resto é perdoado. Todas as sombras, todas as trevas são-nos arrancadas. É o que diz hoje São Paulo aos Efésios. Não é? Deus é rico em misericórdia e pela caridade com que nos amou, a nós que estávamos mortos por os pecados, a nós que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo. Então vamos acreditar neste perdão de Deus e vamos pedir a Deus que nos faça abrir os olhos para a verdadeira luz, para que este mundo se volte para Deus, deixe obras das trevas e se converta para a luz, que é a luz que nós já vemos aqui pela graça de Deus, vivendo na graça de Deus, pelo batismo, pela confissão, e depois a luz que veremos eternamente, que é o próprio Deus. Vamos pedir que Nossa Senhora nos faça sempre ter desejo dessa luz e que busquemos dessa única e verdadeira luz. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixe sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.